1/3 de todo o alimento produzido no mundo vira lixo. Plano Agrícola e Pecuário agrada ao setor agropecuário e o setor avícola representa mais de 8% das exportações brasileiras. O agronegócio está começando. Um estudo divulgado pela Agência da ONU para a Agricultura e Alimentação, a FAO, alerta para os índices alarmantes sobre o desperdício de alimentos no mundo. Estima-se que 1/3 da produção de comida do mundo seja jogada no lixo, com cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimento sendo desperdiçada todos os anos. E só o que é perdido em um único país alimentaria todos os famintos do mundo. A quantidade equivale a mais da metade de toda a colheita de grãos do planeta. O estudo afirma que o mundo emergente e os países desenvolvidos desperdiçam aproximadamente a mesma quantidade de alimentos, 670 milhões de toneladas por ano nos países ricos e 630 milhões de toneladas nos países em desenvolvimento. Apesar de desperdiçarem quase a mesma quantidade, os países seguem um padrão diferente de desperdício. Nos países mais pobres ou em desenvolvimento, a maior parte dos alimentos é perdida durante o processo de produção e transporte. Já nas nações mais ricas, a maior parte do desperdício acontece quando os alimentos já foram comprados pelos consumidores. Segundo o relatório da FAO, nos países ricos, muitos alimentos vão para o lixo antes mesmo de expirar a data de validade. As médias de desperdício per capita, ou seja, por pessoa, também são muito maiores nos países industrializados. Na Europa e América do Norte, cada pessoa desperdiça entre 95 a 115 quilos de alimentos por ano. E na África subsaariana, a média per capita é de 6 a 11 quilos. O problema hoje não é produzir mais alimento. O que o mundo produz dá e sobra para todos. O gargalo é a ganância. Os seres humanos precisam entender que água e terra, componentes básicos da sobrevivência dos seres vivos, é finito e que sua permanência no planeta Terra depende de cuidados especiais e uma delas é a educação. Atendendo a uma das principais reivindicações do setor agropecuário, o governo federal ampliou em 75% o valor do subsídio ao seguro. Considerado um importante instrumento para evitar quebra de produtores diante de prejuízos decorrentes de alterações climáticas, como estiagens e geadas. A quantidade de dinheiro envolvido passou dos 400 milhões de reais das safras anteriores para 700 milhões de reais. A medida faz parte do Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014, por meio do qual serão ofertados 136 bilhões de reais para financiamentos de custeio e comercialização e para programas de investimento para a próxima safra. O acesso ao crédito disponibilizado pelo governo no Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014 ainda continua sendo um problema para os produtores. A desburocratização dos recursos é uma expectativa do setor que necessita de investimentos de logística, estrutura e tecnologia. O total de recursos liberados para a próxima safra é de 136 bilhões, sendo 97 bilhões para financiamento de custeio e comercialização e 38 bilhões de reais para os programas de investimento. O volume representa um incremento de 18% em relação ao crédito liberado para a temporada passada. E mesmo assim, os produtores pedem agilidade do Banco do Brasil para viabilizar os recursos. Veja depois do intervalo, setor avícola representa mais de 8% das exportações brasileiras. Em 2012, a avicultura brasileira respondeu por 8,7% da receita das exportações do agronegócio brasileiro, o que representou 8 bilhões e 300 milhões de dólares. Em relação ao faturamento total das vendas internacionais do Brasil, o setor ficou com uma fatia de
3%. O Brasil, atualmente, é o terceiro maior produtor mundial de carne de frango, com 12 milhões e 600 mil toneladas produzidas, e o principal exportador global, com 3 milhões e 900 mil toneladas. O produto brasileiro é vendido para 154 países, sendo os principais compradores a Arábia Saudita, as 27 nações da União Europeia e o Japão. A maior parte da carne de frango exportada foi em cortes, 55%, seguida pela carcaça inteira, 36%, pelo produto processado, 5%, e depois pelo salgado, 5%. A União Brasileira da Avicultura, a UBABEF, quer agregar valor ao produto, vender mais cortes para gerar emprego e renda ao Brasil. E hoje nós ficamos por aqui. Para você um bom dia e até o próximo programa.